Nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Vamos ler os primeiros 5 versos. Efésios 4, de 1 a 5. A palavra do Senhor diz assim: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Até aí, meus irmãos e irmãs, a leitura da palavra do Senhor. Nós temos estudado essa carta de Paulo aos Efésios, né? E temos percebido algumas coisas muito extraordinárias. Por exemplo, já ouvimos até agora a respeito de tantas bênçãos que Deus planejou para o seu povo, que Deus compartilhou, repartiu para o seu povo. Na verdade, até aqui Paulo só falou disso praticamente, né? Ele só nos mostrou mesmo o quanto nós somos e devemos nos ver como pessoas abençoadas por Deus. Foi a sua primeira declaração no início do livro. Ele falou assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todo tipo de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Todas as bênçãos, portanto, todo tipo de bênção, Deus tem reservado para o seu povo. A maior de todas essas bênçãos é a salvação, claro, a salvação em Cristo Jesus. E essa salvação, ela foi muito bem planejada e preparada, porque ela começa, a gente às vezes acha, né, que a nossa salvação começou naquele dia lá no passado, em que nós fomos alcançados pela palavra de Deus em algum momento específico da nossa vida. A gente pensa, foi dali para frente que eu me tornei um salvo. Sim, tecnicamente foi dali para frente mesmo, antes disso você estava perdido. Mas é um erro pensar que tudo começou ali mesmo, porque Deus já vinha planejando isso há muito tempo atrás. E na verdade aqui, essa carta tão bela, tão preciosa da palavra de Deus, nos mostra que isso já começou na eternidade. Antes mesmo de o Senhor criar qualquer coisa, antes da fundação do mundo, Ele já estava olhando para cada um de nós, seus filhos, individualmente, e pensando nesses filhos individualmente como seus filhos mesmo. Você diz, mas como é que isso é possível se eu nem sequer existia? Mas o Deus que sabe e conhece todas as coisas, o Deus que planeja e decreta todas as coisas, já tinha no seu plano, de uma forma viva, límpida, clara, a nossa existência. A existência individual de cada um de nós. E tinha decidido, por uma decisão misteriosa dele, nos amar, mesmo que nós viéssemos a ser pecadores, mesmo que nós nos tornássemos em Adão e também por nossos próprios pecados, caídos. Decidiu nos amar, em amor nos predestinou para Ele, diz o apóstolo Paulo no início dessa carta. E assim também preparou tudo o que era necessário para a nossa salvação. Aí sim, tudo tem a ver com o Filho dele, com Jesus Cristo. Nós fomos escolhidos por causa de Jesus e nós somos redimidos por causa de Jesus. Porque também no tempo e na história, no dado momento, o Filho veio, se encarnou, se fez homem, habitou entre nós, carregou as nossas culpas, carregou as nossas dores, carregou os nossos pecados. E também deu um jeito neles, resolveu esse grande problema, resolveu ali, de forma judicial, morrendo na cruz, pagando a dívida, o preço dos nossos pecados, perante a justiça.
perante a justiça de Deus. E desse modo, possibilitou com que todos os que creem, e aí Paulo possa dizer, não importa se são judeus ou se são gentios, não importa a raça, não importa a nacionalidade, não importa a condição social, não importa o gênero. Deus quer salvar todos aqueles que creem e quer trazê-los todos para um mesmo lugar, para uma mesma casa, para que todos possam habitar juntos. Vai ser assim na eternidade. Na eternidade não tem escapatória, né? Lá teremos que estar todos juntos. Aqui a gente consegue fugir uns dos outros. A gente consegue dar umas escapadas por aí. Ah, não, eu não vou lá agora, nesse final de semana, não quero ver ninguém. Estou a fim de ficar sozinho no meu canto. A gente consegue escapar aqui, agora, uns dos outros. Mas lá na eternidade, irmãos, isso não vai ser possível. Aqui a gente consegue até escapar um pouco de Deus. A gente pensa pelo menos. A gente tem essa ilusão adâmica. Qual foi a ilusão adâmica, né? Quando Adão pecou, quando Adão caiu, ele achou que podia fugir e se esconder de Deus. O texto diz que o Senhor veio na viração do dia e foi falar, e foi buscar o Adão, e o Adão estava onde? Escondido. Atrás das árvores do jardim, pensando que talvez as árvores pudessem ocultá-lo de Deus. Bom, nesta vida, Deus até meio que permite às vezes que a gente pense que pode se esconder e fugir dele, mas na eternidade, não. Então, irmãos, se a eternidade representa a plena comunhão com Deus e também uns com os outros, não seria inteligente da nossa parte começar a buscar isso também agora? Também aqui, nessa vida? Não seria uma atitude inteligente da nossa parte, se nós fizéssemos isso? E se parássemos de achar árvores para tentar nos esconder atrás delas? Vejam, e eu enfatizei isso bastante na semana passada, o apóstolo Paulo é um grande mestre espiritual. Sim, Deus o capacitou com uma sabedoria incrível, imensa. Até aqui Paulo só falou das bênçãos, mas agora ele vai começar a falar também das nossas responsabilidades, daquilo que nós devemos fazer. Digamos que até aqui ele descreveu tudo o que Deus fez por nós, mas agora ele vai começar a falar também daquilo que nós devemos fazer por Deus, já que Ele fez tanto por nós. Mas é isso que eu acho tão interessante, tão válido e tão diferente, em geral, do modo como as pessoas, quando elas querem que os outros mudem, certo? E a gente sempre está querendo que os outros mudem. A gente nem sempre está querendo mudar, a gente mesmo, né? Mas a gente sempre está querendo muito que os outros mudem suas atitudes, seu jeito de ser, seu modo de agir. E aí, a nossa tendência, quando a gente quer que os outros mudem, é fazer o quê? É exigir, é se impor, é berrar, é gritar. Porque a gente acha que vai conseguir fazer os outros mudarem no grito. Que tolice, né? Aliás, que ironia, né? Que curioso que a pessoa que acha que o outro precisa mudar no grito, né? Ela grita para isso, ela não está percebendo que quem tem que mudar, afinal de contas, é quem? É quem está gritando. É quem acha que através de uma atitude intransigente, dura, seca, ela vai conseguir produzir transformações e mudanças nos outros. Ela não percebe que quem precisa mudar antes de tudo é ela mesma. Paulo não está querendo fazer as pessoas mudarem no grito. Porque ele é um grande mestre espiritual. Porque, de fato, ele tem um grande conhecimento de Deus e do Espírito Santo.
E aqui nessa carta, e também em todos os lugares dos seus escritos, ele revela algo muito interessante, que eu vou falar um pouquinho sobre isso agora. Isso até pode parecer um pouco técnico demais, mas não é. Sabe, os estudiosos de Paulo, os bons estudiosos de Paulo e da sua teologia, eles têm percebido que quando se trata de falar de ética, e o que é ética? Bom, ética é aquilo que nós temos que fazer como cristãos. É o nosso comportamento diante das outras pessoas, claro que é diante de Deus acima de tudo, né? Primeiro Deus, mas também diante das outras pessoas e diante do mundo. Bom, o que motiva? Qual é a motivação para que alguém faça o que é certo? Porque, veja, saber o que é certo, todo mundo sabe, né? É preciso explicar para as pessoas realmente, olha, isso está errado. Você não está vendo que roubar esse dinheiro aí, que não é seu, está errado? Todo mundo sabe, por isso que rouba escondido, né? Não rouba assim, na cara dura. Bom, tem gente que até passa dos limites, às vezes, e faz até na cara dura. Mas, em geral, as pessoas, elas escondem os seus feitos errados. Por quê? Porque sabem que está errado. Então a consciência do certo e do errado, do bem e do mal, é até certo ponto bem comum, até entre os incrédulos, que dirá entre os crentes. Não é só uma questão de saber, não é só uma questão de mandar, é uma questão de ter as condições necessárias para fazer o que tem que ser feito. Então, quando é uma questão de dar uma ordem, né? A gente fala assim, quando eu falo faça, eu estou usando essa expressão, esse verbo fazer, num modo específico, né, das nossas conjugações verbais e nossos tempos verbais, nossos modos verbais. Não é aula de língua portuguesa, tá? Não estamos voltando aqui aos primeiros anos da escola para falar sobre língua portuguesa. Mas você sabe o que é um imperativo, né? Imperativo é uma ordem. Você sabe o que é um subjuntivo, né? Bom, é uma condicional. E o que é um indicativo? Ninguém mais lembra? O que é um indicativo? Indicativo é quando o verbo está descrevendo um fato, né? Uma ação, algo que é real, algo que existe. Ele está descrevendo isso. Na ética paulina se costuma dizer que o indicativo sustenta o imperativo. Você consegue entender isso? O indicativo sustenta o imperativo. Ou seja, Paulo nunca sai por aí dando ordens para as pessoas. Faça isso, não faça aquilo, comporte-se bem. Sem antes descrever exaustivamente os motivos, as razões pelas quais nós devemos fazer aquilo. Então é o seguinte, até aqui ele gastou 3 capítulos para dizer para você e para mim, é isso que você é. Aqui está o teu status em Cristo Jesus. Aqui está tudo o que você já recebeu. Aqui está toda a bondade, a benevolência de Deus para a sua vida. Você estava morto e enterrado. Agora está vivo, Ele te ressuscitou. Você estava longe, separado, afastado, sem direito a nada. Agora está dentro da casa, dentro da família, faz parte da família de Deus. Você não era nada, mas o Senhor fez tudo por você. Entregou o Filho dele por você, mandou o Espírito dele morar dentro de você, te deu um penhor, uma garantia. Você não é ninguém. Mas Ele te amou antes da fundação do mundo, antes de qualquer coisa existir. Então você ganhou muito, né? Muito, muito, muito. Ok? Então entenda isso. Entenda qual é a sua dignidade diante de Deus. Por você, 0. Mas por Ele, tudo. Entenda qual é a sua condição, qual é o seu status. Entenda o indicativo. Agora, honre isso. Agora chegou a hora do imperativo. Como é que você vive o imperativo?
Não de forma legalista, mas de forma graciosa. Você entende a graça, você entende a grandeza da obra de Deus por você. Então você diz: eu viveria diferente? Eu vou viver de forma contraditória a tudo aquilo que Ele fez por mim? Então vejam, irmãos, duas coisas aqui para se considerar antes de ver o que nós devemos fazer. Aquilo que Paulo falou no finalzinho do capítulo 3, ora, aquele, que é o verso 20, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. Aqui está o fundamento. Se alguma coisa vai acontecer na nossa vida, se alguma mudança, se alguma transformação verdadeira vai acontecer na nossa vida, não é por nosso esforço, e não é porque o pregador está berrando lá para você fazer o que tem que ser feito, é porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. É isso que tem que ter em mente em primeiro lugar. Quem é Deus, o que Ele já fez, o que Ele ainda pode fazer. O que Ele já fez, tudo isso que Ele já descreveu aqui nesses 3 capítulos. O que Ele ainda pode fazer, infinitamente mais. Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Só então entramos no capítulo 4, quando Paulo diz: rogo-vos, pois eu. É como se ele estivesse dizendo: olha, eu vou agora orar para vocês. Curioso isso, né? Às vezes a gente fala errado para as pessoas: fulano, ore para nós aí. Não, não ore para nós, né? Ore para Deus. Você tem que falar: ore por nós. Não ore para nós. Parece que, tá bom, fulano, eu vou fazer uma oração para você. Não, por você. Né? A gente ora para Deus, pelas pessoas. Mas aqui parece que Paulo está orando para as pessoas. Rogo-vos. Essa expressão rogo é para Deus, né? Senhor, rogo-te que me abençoes. Rogo-te que me livres dos males. Mas aqui Paulo se volta para os crentes e fala: rogo-vos. Estou pedindo isso para vocês. Estou pedindo porque eu sei que Deus é quem é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas chegou a hora de vocês corresponderem. E é isso mesmo, é corresponder. Corresponder quer dizer, se Ele já fez tanto, agora você tem que fazer pelo menos o básico. Pelo menos o mínimo. Em retorno, em resposta àquilo que Deus já fez. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor. E é interessante Paulo usar essa expressão, né? Porque ele não está só dizendo: olha, vejam para a minha vida, vejam para onde a fidelidade a Deus me conduziu. Para a prisão. Mas também porque o fato de Paulo estar preso, e de ele dizer que está preso aqui, significa o quê? Eu não posso fazer nada por vocês. Eu não tenho como ir até aí, Efésios. Eu não posso viajar até Éfeso. E ir até aí e tentar resolver os dilemas, as lutas, os problemas, as confusões que existem no meio de vocês. Eu não posso fazer isso. Estou preso. Então eu só posso confiar em Deus e pedir a vocês que mudem suas atitudes, que correspondam ao investimento feito por Deus. É tão ruim, né, quando nós investimos na vida de pessoas, e às vezes a gente investe como igreja, como família, como instituições, né, para pessoas. Tantas pessoas, eu vejo assim, especialmente quando a gente anda pelo meio dos centros universitários, né, e você vê pessoas ali cursando os melhores cursos que tem no país, e você são todos bolsistas,
Eles não estão pagando nada, eles estão aqui porque alguém está pagando por eles. Alguém está pagando por eles. Quem está pagando por eles, né? No caso de universidades públicas, nossos impostos. Se for particulares, bom, existem associações, existem pessoas que estão pagando. E o que os caras estão fazendo lá? Fumando maconha o dia inteiro na frente dos botequins. Bebendo cerveja. Os lugares onde mais bebe cerveja no Brasil hoje, onde mais vende é perto das grandes universidades. E onde mais se vende maconha também. E você diz, tanto dinheiro jogado fora, né? Tanto investimento perdido. Porque não correspondem ao investimento, não tem noção do privilégio que receberam, não tem noção do privilégio que receberam. A pior coisa é quando as pessoas não correspondem ao investimento feito na vida delas. E aqui, meus irmãos e irmãs, Deus fez o maior investimento de todos na vida dos seus filhos. O mínimo que Ele espera é que a gente corresponda àquilo que Ele já fez. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno, que correspondam. Que andeis de modo digno da vocação. Vocês foram chamados, então correspondam a esse chamado, de modo digno da vocação a que fostes chamados. Mas antes que você se deixe outra vez levar pelo espírito do legalismo, porque a gente pode também pegar essa frase aqui e começar a ficar só berrando em cima dela. Faz o que é certo, faz o que é certo, faz o que é certo. Observe aqui algo muito extraordinário, que é justamente a expressão andeis. Paulo fala que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Andeis de modo digno de todo o investimento que Deus fez na vida de vocês. E Paulo não usa essa expressão andar aqui de forma aleatória, ele usa essa expressão andar porque ela tem grande significado bíblico, porque ela tem grande importância. Ela nos remete àqueles grandes homens da velha aliança, do Antigo Testamento, dos quais é dito que andaram com Deus, andaram com Deus. Lembram-se de Enoque, o sétimo depois de Adão, no meio da pior das gerações ali, que já estavam indo para o dilúvio, né? Um homem andou com Deus. É curioso porque naquela genealogia você só vê uma frase sendo repetida o tempo todo. Fulano viveu tantos anos e gerou Beltrano. E depois que gerou Beltrano, fulano viveu tantos anos e morreu. O outro fulano viveu tantos anos e gerou Ciclano. E depois que viveu tantos anos, morreu. E de repente, no meio disso tudo, diz assim, Enoque andou com Deus. E já não morreu. Porque Deus o levou para si. É marcante a diferença. É marcante na genealogia aí a diferença desse único homem que diz, andou com Deus. E porque andou com Deus, o Senhor disse, venha continuar caminhando comigo aqui em cima. Quero você comigo todos os dias, todos os momentos, por toda a eternidade. E assim Enoque já entra na eternidade, já antecipa a eternidade, a qual nós só teremos depois da ressurreição. Eu acredito que Enoque tenha sido trasladado e transformado com o corpo glorificado, porque andou com Deus, e Deus quer gente assim com Ele sempre, todo dia, para toda a eternidade. Andar com Deus significa experimentar, irmãos, todos os dias, todos os momentos, a forte e intensa presença de Deus. É o contrário de Adão, que foge de Deus,
que se esconde de Deus, que levanta barreiras para não precisar responder a Deus. É o contrário de Caim, que também foge e diz: e agora, coitadinho de mim? Coitadinho de mim. A síndrome do coitadinho. É Caim dizendo: coitadinho de mim, porque agora que eu fiz isso, fui forçado pelas circunstâncias. E agora, todo o que me achar vai me matar, coitadinho de mim. É o contrário de homens covardes, que fogem, se escondem e se acham coitadinhos. Enoque anda com Deus, junto com Ele o tempo todo. Depois nós chegamos nos dias de Noé, no meio da geração mais terrível e corrupta. O texto diz: Noé achou graça diante de Deus. Diante, na presença de Deus. Noé recebe graça. Sim, porque ninguém pode estar diante de Deus sem a graça de Deus. Não seriam todos destruídos, consumidos por seus pecados, mas a graça permite isso. É a graça que permite Enoque que ande com Deus. É a graça que permite que Noé chegue-se perante o Senhor. Depois Deus vai até um homem chamado Abrão e diz: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Deus está dizendo: eu vou contigo. Eu vou contigo, você não vai sozinho. Não é simplesmente vai lá e faz o que tem que fazer. Eu te abençoarei. Eu te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Vamos juntos. Em Gênesis 17 tem aquela expressão impressionante quando fala assim: quando Abraão completou 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: anda na minha presença. Anda na minha presença e ser perfeito. O termo hebraico perfeito ali é a palavra tamim, que quer dizer pleno. Não é perfeito no sentido de impecável, Abraão nunca foi isso, mas é no sentido de pleno, plenitude. Seja cheio da minha presença, seja pleno da minha presença. É isso que fará toda a diferença na sua vida. Quando Paulo diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, não posso fazer nada por vocês, mas Deus pode. Andem. É como a Deus falando: anda na minha presença, Abraão, e ser perfeito, e ser pleno, e ser cheio dos meus dons, da minha graça, da minha benevolência, da minha benignidade. É isso que vai lhe dar condições de viver digno da vocação a que você foi chamado. Porque Deus é infinitamente poderoso para fazer mais do que nós pedimos ou que nós pensamos. E qual que é, meus irmãos e irmãs, qual é a prioridade número 1 nesse sentido, de viver de modo digno, de corresponder ao chamado de Deus? É comunhão cristã. Vejam, Paulo vai falar ainda sobre muitas outras coisas importantes no restante dessa carta. Vai falar, por exemplo, sobre a importância do trabalho, das relações entre senhores e servos. Vai falar sobre a importância da família, como deve ser, qual é o papel, qual é o lugar dela. Vai falar sobre o nosso testemunho lá perante a sociedade, como é que nós temos que nos portar perante o mundo. Vai falar do nosso conflito com as trevas e como é que nós temos que enfrentar o inimigo que todo dia lança seus dardos inflamados contra nós. Mas nenhuma dessas é a primeira causa. Nenhuma dessas é a exigência número 1
A exigência número 1, para que sejamos dignos da vocação com que Ele nos chamou, é viver com toda humildade, mansidão, longanimidade, para ter essas 3 coisas, é preparar para fazer o que precisa, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Tenham 3 coisas para fazer 2. Tenham 3 coisas para fazer 2. Por causa de 7. Esse é o tema do sermão desta manhã, é matemática pura. Tenham 3 coisas por causa de 2 para fazer 7. Para fazer 2 por motivo, pela razão de que você já tem 7. Sabe quais são as 3 coisas que nós temos que ter? Humildade, mansidão, longanimidade. Para fazer 2, o quê? Suportar-vos. E segundo, esforçando-vos por preservar a unidade. Por causa do quê? Por causa de 7 coisas que estão no verso 4 e 5. Corpo, Espírito, esperança, Senhor, fé, batismo, Deus Pai. Então, esse é o tema. Vocês têm que ter 3 coisas para fazer 2 por causa de 7. Vamos ver uma a uma aqui. Até umas 3 da tarde a gente termina. Um pouco mais rápido. Irmãos, mas vejam que são os grandes termos da fé cristã. Tá? E sim, cada uma dessas expressões aqui daria um livro. Dá para escrever um livro por cada uma desses termos, dessas expressões. Por isso é muito duro, é muito difícil a minha tarefa aqui nesta manhã de conseguir expor tudo isso de forma sintética e resumida. Mas vamos lá. Então, o indicativo sustenta o imperativo. Nós já sabemos tudo o que nós temos. Nós já compreendemos a grandeza das ações de Deus. Já sabemos o quão poderoso Ele é para fazer tudo o que nós pedimos e muito além disso, infinitamente mais. Já entendemos nosso status, nossa condição, tudo o que Ele nos deu. Então agora vamos para a prática. E qual é a prática número 1? Comunhão a qualquer preço. É isso mesmo. Comunhão a qualquer custo. Um preço, um custo que nós temos que pagar. E sempre o custo que nós temos que pagar para manter a comunhão é o nosso orgulho. O custo que nós temos que pagar são as nossas vontades pessoais. São os nossos gostos pessoais. É isso que tem que ser sacrificado no altar da comunhão. Se quiser que tenha comunhão verdadeira, você terá que sacrificar o seu ego, o seu eu, no altar da comunhão. Porque se você quiser mantê-lo vivo, não haverá comunhão. É tão importante esse assunto da comunhão, é o primeiro aqui. Tudo vem depois, família vem depois, trabalho vem depois, testemunho público vem depois, guerra espiritual vem depois, missão evangelística vem depois. Ele é o primeiro. Por isso também, o apóstolo Paulo, por exemplo, ele nos diz no final da sua carta aos Romanos, ele diz assim: peço que vocês prestem atenção àquelas pessoas que tentam causar divisões no meio de vocês. Aliás, Paulo diz assim: notem bem. Em geral, a gente não deve ficar muito olhando para os outros, né? Mas nesse ponto, Paulo fala: eu peço que vocês... Sabe quando você está escrevendo um texto ali, né? E você quer destacar, você pega aquela canetinha amarela assim, passa em cima da frase, fica aquele destaque gigante. Fala, pinte de amarelo aquela pessoa que você já percebeu que tudo que ela faz, tudo que ela fala, sempre tem uma pitadinha ali para tentar,
separar os outros, causar divisão, criar problema. Ou seja, a palavra dessa pessoa nunca é conciliatória. Nunca é, irmãos, eu sei que temos essas dificuldades aqui, mas como é que a gente consegue resolver? Não, nunca é. Sempre é, mas está tudo errado, mas não serve, mas não presta, todo mundo não faz nada do que é correto, só eu faço tudo o que é certo. Os outros não, tudo errado. Paulo diz, pega uma canetinha amarela e passa em cima, porque aí você vai ficar precavido. Você sabe que toda vez que essa pessoa vem falar, você sabe, não vai vir coisa boa. Você sabe que o que vem é tentativa de separar, tentativa de dividir. E eu vou falar um negócio para você, meu irmão e minha irmã. Esse é o pior dos pecados. Esse pecado é mais grave que adultério. É mais grave do que roubo. É mais grave que qualquer outro pecado, porque é um pecado que atinge diretamente o corpo de Cristo. Por isso ele é tão grave. Os outros pecados são contra indivíduos, contra pessoas individuais. Mas o pecado de causar divisão na igreja é contra o corpo de Cristo. E por isso é o mais grave de todos os pecados dentro da igreja. É por isso que do fruto do Espírito, mais da metade é só: viva bem com o seu irmão. Paciência, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Mais da metade. São expressões que dizem, você tem que ser pacífico, você tem que ser pacificador, você não pode ser, você tem que ser bombeiro e não incendiário. Nós fomos chamados para sermos bombeiros na igreja, e não para sermos pessoas que pegam a garrafa cheia de combustível com um paninho ali para você pegar e acender o isqueiro e jogar e incendiar. Porque é muito fácil tocar fogo. Não tem coisa mais fácil do que causar incêndio. Difícil é apagar. Difícil é apagar. E normalmente quem apaga? Quem não criou. Não é assim? Não é assim lá, o sujeito vai lá e joga a bituca de cigarro no meio da mata, seca, e cria um fogaréu e faz o quê? Vai embora. Vai dormir tranquilo no travesseiro. Quem é que vai lá? Arriscar a vida para apagar o incêndio que o outro criou. Quem não tinha nada a ver com o assunto. 3 coisas são necessárias para ter comunhão verdadeira. E são elas: humildade, mansidão, longanimidade. Veja que tudo começa com humildade. Humildade é aquele sentimento de autoesvaziamento básico, né? Por isso que lá em Filipenses, quando nós também expomos aquela carta, vocês viram, é o sentimento de Cristo. Cristo dizendo, eu tenho todos os direitos, mas eu não vou usá-los. Eu posso exigir o que eu quiser, mas eu não vou fazer isso. Eu vou, pelo contrário, assumir um caminho de servidão. Vou assumir um caminho de humildade, vou até a morte, vou morrer pelos meus amados. Humildade é a coisa mais difícil que alguém pode experimentar. Porque a gente fala assim, olha aquela pessoa como ela é humilde, mas a gente quer dizer como ela é simples. Como ela tem poucos recursos. Não, isso é pobre, isso não é humilde. Humilde é outra coisa. Humilde não é alguém que não tem nada e por isso age como alguém que não tem nada. Humilde é alguém que tem tudo, mas não age como alguém que tem tudo. Essa é a questão. Humilde é alguém que poderia exigir os seus direitos, mas resolve não fazer isso. Por quê? Porque está seguindo o exemplo de Cristo Jesus. É isso que é ser humilde. Humilde não é covardia. Não é o sujeito que tem medo de entrar na briga. E a próxima expressão aqui é manso, né?
mansidão, que também pode significar gentil, gentileza. Mas uma pessoa mansa, da perspectiva bíblica, não é medrosa. A gente fala, fulano é manso. Por que é manso? Porque é medroso, covarde. Não vai na luta, não se envolve, tem medo de apanhar. É porque tem medo de apanhar, não briga. A mansidão não é porque o cara tem medo de apanhar aqui. Aliás, ele sabia que podia bater. Esse daí eu dou conta fácil. Mas ele prefere não lutar, não brigar. Porque aprendeu a ser manso como Cristo. Porque Cristo, se ele quisesse, meus irmãos, quando os caras estavam ali ameaçando ele só estalava o dedo. Aliás, quando o Pedro sai em sua defesa e diz, vamos cortar umas orelhas por aí, Jesus diz, Pedro, guarda a espada, Pedro. Se eu precisasse de espada, não seria a sua, que só corta a orelha, no máximo. Eu podia pedir agora, e viriam 12 legiões de anjos, Pedro. Você sabe o que pode significar? O que isso significaria, Pedro? A mansidão não é que o cara é fraco, não tem força, é covarde, é o contrário disso. Ele sabe que ele poderia fazer o que ele quisesse, mas ele não faz porque ele quer ser uma ovelha e não um cabrito. Ele quer ser uma ovelha e não um bode. Ele quer ser humilde como Cristo. Humildade, mansidão, e a última expressão é longanimidade, que é paciência. Paciência. E haja paciência. Muitas vezes, para suportar uns aos outros. Por isso que a próxima palavra é suportar uns aos outros. Porque nós somos assim, nós pisamos na bola o tempo todo, todos nós. E se nós não tivermos paciência uns com os outros, quem terá? O mundo? Não, o mundo não vai ter. Mas Deus teve muita paciência para conosco. Essa expressão longânimo, longo ânimo. Ânima é alma, mas no sentido de respiração, de sopro. Então, a pessoa que tem longo ânimo, quer dizer que ela respira longo, não tem respiração curta. Pode perceber, quando o cara está nervoso, a respiração é curta. Quando os nervos estão à flor da pele, o coração bate alucinado, os olhos turvam, e o que sai da boca é só preciosidade nessas horas. Longânimo quer dizer que mesmo no meio daquele momento terrível, o sujeito está respirando calmo. O coração está batendo lento. Vocês sabem que as pessoas que têm as maiores habilidades para fazer feitos extraordinários nos esportes, ou na guerra, ou no tiro, são aquelas que o coração bate bem devagar, que respira calma e lentamente. Os melhores snipers, os atiradores que acertam a longas distâncias, são aqueles que o coração é lento, é calmo. Mas quem está... não vai deixar sair nada que preste da boca. Por isso, respire. Longânimo é respiração longa, coração calmo. Porque só com isso nós vamos conseguir fazer as duas coisas que precisamos. Primeira coisa, suportando-vos uns aos outros em amor. E suportar aqui, eu sei que já ouvi várias explicações do tipo, suportar é ser suporte, é ser apoio. Não, é aguentar mesmo. É aguentar mesmo. Não adianta tentar florear a coisa, e deixar um pouco mais leve. Não, nós somos mesmo insuportáveis. A verdade é que todos nós somos insuportáveis por natureza. Mas quando alguém tem humildade, mansidão, longanimidade, por quê? Porque anda com Deus,
Não cria essas coisas em si mesmo. Porque anda na presença de Deus e é pleno das bênçãos de Deus. E tem consciência das bênçãos de Deus. E entende tudo que ele é em Cristo Jesus. Então, ele olha para aquela pessoa insuportável e diz: não vou dizer nada. Porque enquanto você respira, você não fala. Então, respire e não fale nada. Porque se a gente responde, a gente faz aquilo, né? A gente responde o tolo conforme a tolice dele. E aí são dois tolos brigando. Suportando-vos uns aos outros, mas veja a expressão aqui, né? No caso dos crentes, é uns aos outros. Mas qual é o problema? É que muitas vezes é só um ao outro. A vida inteira um lado, um grupo, um tipo de pessoa tem que suportar as malcriações, as infantilidades dos outros. Não é para ser assim. A ideia é que isso seja recíproco. E só há comunhão verdadeira quando houver essa reciprocidade. Senão não vai haver. E quando não há essa reciprocidade, tem que pegar a canetinha amarela, infelizmente. E marcar. Quer dizer, aqui nunca vai haver reciprocidade, porque essa pessoa só espera ser suportada. Ela não está nem um pouco interessada em também suportar. E se ela não está nem um pouco interessada em suportar, ela não faz parte do corpo de Cristo. Enquanto estiver aqui, será apenas um entrave, um empecilho para a verdadeira comunhão. O primeiro chamado é para suportar, é para aguentar uns aos outros, porque todos somos falhos, pecadores e insuportáveis. E precisamos da mansidão, da humildade, da longanimidade de Cristo, do amor de Cristo para conseguir fazer isso. Mas em segundo lugar, ele diz assim no verso 3, esforçando-vos diligentemente. Olha, só o esforçar-se já seria uma palavra forte, mas Paulo diz diligentemente, que quer dizer com todo o zelo. Um esforço que vai ao limite. É o esforço máximo. Esforçando-vos diligentemente por conquistar alguma coisa? Não, por preservar o que já tem. Por preservar quer dizer, é o que já existe, algo já existe. E o que é que já existe? O que o Espírito fez em nós. A comunhão. A comunhão que o Espírito já criou no meio do corpo de Cristo, ela já existe, ela já é real. A nossa função é não deixá-la se perder. Ou melhor, não deixá-la se romper. Porque observe o termo usado aqui, e ele é extraordinário. Diz assim, olha, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, não é nossa, não é carnal, não, essa unidade não existe porque nós todos torcemos para o mesmo time. Não é uma unidade baseada em alguma identificação sociocultural, não é isso. Ela não existe porque somos todos da mesma idade. Ou porque somos todos da mesma condição financeira. Não é um clube. Não é um clube. Essa unidade não existe porque temos todos o mesmo gosto musical. Não é assim. Não temos. Ela não existe porque temos todos o mesmo gosto litúrgico. Difícil achar duas pessoas que têm o mesmo gosto litúrgico. Ela existe por causa do Espírito. Então ela é sobrenatural, ela é grandiosa, ela é divina. É a unidade do Espírito. O Senhor já estabeleceu essa unidade. Cabe a nós não quebrá-la. Por isso, eu disse agora há pouco, o pior pecado é aquele que cria divisão, porque ele tenta quebrar algo divino, que Deus criou, a unidade do Espírito. Mas veja essa próxima expressão, no vínculo da paz.
Esse termo vínculo, ele apareceu aqui antes, mas a gente não viu, porque a gente está lendo a Bíblia em português. Mas ele apareceu aqui antes, nesse texto, esse termo vínculo. Se eu pedisse para você me dizer, onde você acha, que palavra antes aqui do texto é a mesma na língua grega que está aqui para vínculo, qual que você chutaria? Lê de novo o texto, eu vou ler o texto de novo. Eu quero que você pense, qual será a palavra que é a mesma, que vai aparecer aqui antes do termo vínculo. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Qual palavra? Aqui, sem olhar o grego aí, vocês que têm o texto, né, no celular. Qual palavra você acha que é? Vou dizer, é a palavra prisioneiro. Imaginou isso? Provavelmente seria a última palavra que você ia imaginar. É a palavra prisioneiro. Paulo diz aqui, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor. Porque quando ele usa esse termo prisioneiro, ele fala assim, o que está em correntes, o acorrentado. O acorrentado do Senhor, é o termo grego desmos, que significa acorrentar. Porque as prisões romanas, né, não eram só grades, eram correntes. Prendia-se as pernas e as mãos em correntes, como se fossem algemas, né? Só que a algema só funciona hoje em dia até ir até a prisão, depois eles tiram a algema. Digamos que essa algema ficaria, o algemado do Senhor. Rogo-vos, pois eu, o acorrentado, o algemado do Senhor, ou no Senhor. Algemado no Senhor. Onde que está a minha corrente? O que essa corrente me prende? Me prende ao Império Romano, à prisão romana? Não, me prende a Cristo. Me prende a Cristo. Agora o que Paulo diz aqui que nós temos? Um vínculo da paz, uma corrente. Nós somos prisioneiros da paz. Prisioneiros da paz. Se você não gostou do título matemático do sermão, 2 mais 3 menos 7 mais 50, você pode ficar com esse então. Prisioneiros da paz. Um verdadeiro cristão, um verdadeiro crente, ele não é só um pacifista. Bem-aventurados os pacificadores, disse Jesus. Um verdadeiro cristão é um prisioneiro da paz. Ele se sente acorrentado à paz, não à guerra, não à confusão, não ao bate-boca, não à discussão, não à dissensão, não a facção. Ele se sente aprisionado à paz. Ele tem uma corrente, ele está ligado, igual Paulo falou, eu estou preso aqui, não posso sair daqui. É uma bela prisão. Essa é uma prisão maravilhosa. É a única prisão que vale a pena. Um prisioneiro da paz. Então, é isso o que Paulo está dizendo, que nós devemos nos esforçar ao máximo para não deixar se romper a corrente que nos une uns aos outros. Essa corrente é o que o Espírito fez. É Ele que criou essa corrente. Ele criou essa ligação. Essa ligação é a paz. Por isso, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Árbitro é o juiz, é aquele que apita, né? Falta, pare, valeu. O árbitro no nosso coração é a paz de Cristo. É ela quem precisa acalmar os ânimos. É ela quem deve e quem pode fazer essa diferença e estabelecer a verdadeira comunhão. 2 coisas, precisamos de 3 para fazer 2. Por quê? Agora Paulo vai dar uma lista de motivos, 7 razões.
Porque daqui para frente ele diz, tudo é um. Não tem dois aqui daqui para frente, é tudo um. Não tem dois, não tem três, não tem quatro, é sempre um. Porque nós somos um. Porque o corpo é um. Só tem uma comunhão. Então acabou dois, não tem judeu, não tem gentil. Só tem um povo, um único homem. Vejam, e aqui eu vou passar bem rapidamente, tá? Em outro momento talvez a gente explore com mais detalhes, mas ele fala, há somente um corpo. Corpo, a igreja é um corpo. Todo mundo é membro, mas só tem um corpo. Não tem dois corpos, tem três corpos. Para o Senhor só existe uma igreja. Por isso, não atente contra o corpo. O pecado contra o corpo. Esse é o pior dos pecados, o pecado contra o corpo de Cristo. Quem quer fazer isso, pinte de amarelo. Há somente um corpo e um Espírito. Ou seja, é sobrenatural isso. Essa paz, essa unidade não é criada por nós, é por causa do Espírito. Também só há uma esperança. Veja como ele repete aqui toda aquela expressão, andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Agora ele repete, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Aí você está na palavra esperança, porque a ideia é o seguinte, eu falei no começo, né? Olha, na eternidade a gente não consegue mais fugir um dos outros. Na eternidade nós vamos estar todos juntos lá. Essa é a nossa esperança. E se a gente não vai conseguir mais fugir uns dos outros na eternidade, por que fugir agora? Seria muito mais inteligente começar desde agora a tentar viver bem. Você tem que pensar assim, se eu não gosto dessa pessoa aqui, rapaz, eu vou passar milênios junto com ela. É melhor eu começar a me dar bem com ela agora. Né? Porque o negócio vai ser longo. Então, se eu não resolver os problemas aqui, já estou mostrando que eu não sou digno da minha vocação. Não sou digno da esperança. Ou talvez é porque eu não tenho esperança. Ou talvez eu não tenha essa esperança. Mas aí o processo é outro. Aí o processo é de conversão. Mas, contando que somos todos convertidos, nós precisamos lembrar que temos uma única esperança. Fomos todos chamados para o mesmo lugar. Todos chamados para estar no mesmo lugar. Todos chamados para estar na mesma situação, na mesma condição. Então, não dá para ficar aqui se desviando disso. Ele continua falando, há um só Senhor, e aqui é Cristo, é Jesus, o Senhor, é só Ele que manda. Um dos problemas, irmãos, entre nós crentes, é que todo mundo quer ser Senhor. Todo mundo quer mandar. Ninguém quer ser servo, ninguém quer obedecer. Todo mundo quer dar ordens. Mas nós só temos um aqui que dá ordens, e é Cristo. Então nós não estamos aqui para dar ordens uns aos outros, nós estamos aqui para lembrar quais são as ordens de Cristo. O que Ele mandou que todos nós fizéssemos. Porque só tem um chefe aqui. Né? Só tem um Senhor. Só tem uma fé. Não tem duas, não tem três. Qualquer outro tipo de fé que possa ser descrita na Bíblia é falsa, né? Fé temporária, fé morta, fé verdadeira, só tem uma. E ela é compartilhada por todos aqueles que são de fato crentes. É mais uma razão para ter as três coisas, para fazer duas. Um só batismo. Meu irmão, minha irmã, quando eu chego nesse ponto aqui, dá uma dor no coração profunda, porque é impressionante como no meio da igreja cristã, e aqui eu estou transcendendo as denominações, obviamente, não tem coisa que divide mais os crentes do que batismo. Como é que pode isso? Não é satânico? A competição que existe entre as igrejas por causa da forma de batismo. Não tem coisa que os cristãos protestantes mais brigaram do que por forma de batismo. Ou seja, aquilo que foi estabelecido para ser unidade, ou seja, a razão pela qual devemos ser unos, ter unidade, é justamente na prática o maior motivo de briga e de confusão. Não estaria algo errado?
neste caso, né? Não estaria algo errado? Não seria o caso dos cristãos protestantes evangélicos dizer assim, cada um de nós temos a nossa forma particular de batismo. Amém. Aceitemos as outras. E deixemos Deus resolver a situação um dia se Ele quiser. Mas quando nós tentamos impor uns sobre os outros a nossa visão, a nossa forma de batismo, nós estamos sendo bíblicos, coerentes com a unidade, com o chamado, ou estamos sendo apenas arrogantes, orgulhosos? Só tem um batismo, não tem dois, não tem três. Porque, e essa é a grande e última declaração, só tem um Pai. Nessa casa só tem um Pai. Só tem um Deus e Pai de todos. Não tem aqui filho bastardo. Todos são filhos de Deus igualmente, porque em Cristo Jesus todos foram feitos. Ninguém era, né? Ninguém era. Mas todos quantos o recebestes, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, fé. Os que creem no seu nome. Todos filhos de Deus. E Deus não tem filhos preferidos. Só tem um preferido que é Jesus. Os demais, não pense que você é o mais chegadinho do Pai, não. Não pense que Deus tem essas distinçõezinhas que nós temos por aí muitas vezes. Tudo resultado de orgulho, tudo resultado de competição. Deus ama todos os seus filhos. E quer abençoar e salvar e cuidar de todos eles. Por isso, só tem um Pai nessa casa. E Ele é o Pai de todos. O qual é sobre todos. Então, é quem manda em todos. Mas também age por meio de todos. Então, se alguém faz alguma coisa para o bem do corpo, dentro do corpo, é por causa do Pai, que capacitou. E já veremos na sequência do texto o que é que Ele fez. Os dons, as capacitações, vem na próxima sessão aqui do texto. E está em todos. O Pai não faz acepção de filhos. Esse Pai aqui não tem filhos preferidos. Esse Pai aqui está amplamente disposto a abençoar e cuidar de todos e de cada um. Por esses 7 motivos aqui, nós devemos buscar essas 3 coisas, que é humildade, mansidão e longanimidade, a fim de conseguir completar o suportar uns aos outros em amor e não quebrar a corrente da paz. Não destruir o vínculo, a corrente que Deus colocou entre nós em Cristo Jesus, que é a paz. Fazendo isso, estaremos andando com Deus, mostrando que andamos com Deus. Estaremos mostrando que entendemos todas as bênçãos recebidas e por causa delas vamos fazer aquilo que Deus quer. Então, obedecemos por amor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos ajude a conquistar essas coisas através da oração. Lembre, Paulo disse, estou orando por isso, tá? Através da fé. Saibamos que Ele é poderoso para fazer tudo isso. Mas também agora é a hora de ir para a prática. Quais os lugares, quais as pessoas, quais as relações quebradas que precisam ser restauradas? O que é que eu preciso mudar para parar de brigar com os outros? Para parar de me ver em meio de confusão com os outros? O que é que eu preciso mudar? Essa tem que ser a primeira atitude nossa. E toda mudança só vem pela graça e pela fé. Vamos orar? E na sequência nós vamos cantar o cântico Reconhecidos pelo Amor. O conjunto pode vir à frente já. Nós vamos... Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Tem alguns instantes de reflexão e de resposta à palavra de Deus, pensando nessas situações todas aqui. Se você tem sido um árduo defensor da paz, ou um incendiário em potencial, o que é que tem motivado a sua vida e a sua busca no meio do corpo de Cristo?
Senhor, nós te pedimos nesta manhã que tu nos capacites com tua graça, com esse poder, porque tu és mesmo infinitamente poderoso para fazer infinitamente mais do que nós sequer podemos imaginar. Então, sim, essas coisas que já parecem grandes demais, ainda o Senhor pode fazer muito mais do que isso. Derrama, Senhor, a tua graça, o teu poder, a tua misericórdia sobre o teu povo nesta manhã. Capacita-nos a correspondermos a todo o investimento que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.